Pai, em nome de Jesus, te damos graças pela tua bênção. Pedimos a tua bênção pelo teu povo, ó Pai. Abençoa cada um aqui presente, cada um que também não pôde vir hoje. Abençoa. Abençoa o teu povo, dá alegria, dá um coração grato, como o pastor frisou esta noite, ó Pai. Dai-nos um coração grato a ti, Senhor Deus, e que possamos dar sempre graças ao teu nome pelas muitas bênçãos derramadas nas nossas vidas. Abençoa este culto, que possamos estar aqui te adorando, te bendizendo em espírito e em verdade. Abençoa a ministração da palavra, que tu capacites o teu servo que irá ministrá-la, o pastor. E abençoa a tua igreja a receber a tua palavra. Em nome de Jesus, que nós te oramos e te pedimos. Amém, Pai. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 91. Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Pois ele te livrará do passo do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á as suas tendas, sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é o cabeça e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola no dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares na tua pé. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, e na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei, e o glorificarei. Todos. E saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, te agradecemos pela vida de cada um aqui presente. Em nome de Jesus, abençoa esses momentos juntos de comunhão, de louvor, de adoração, de aprendizado da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. E seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Diga, seja agradecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Diga, seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida.
bastado sempre te exaltarão. Diga aleluia, aleluia. De novo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. De novo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Ele exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado pra sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado pra sempre, exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado no Boa noite, igreja, graça e paz. Embora a dificuldade do mundo, as tribulações do mundo, a maldade do mundo, nós somos diferentes. Porque a graça de Deus nos alcançou. E com essa graça nós estamos aqui, firme e forte. Amém? Vamos lá abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 ao 11. Vamos lá, a palavra de Deus diz o seguinte: é isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos
em tudo, para toda a generosidade, a qual faz que o nosso intermédio seja tributadas graças a Deus. Amém. Senhor Deus, Pai, te agradecemos por estar na tua casa, pelo alimento que você tem nos dado dia a dia, pelo sustento. E podemos dizer com toda a propriedade, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nesse momento de dízimo oferta, nós colocamos no gasofilácio, não como pagamento, como gratidão a Ti, com o coração agradecido pelas bênçãos que o Senhor tem nos derramado dia a dia, Pai. Te agradecemos imensamente. Recebe nosso dízimo e oferta. E aqueles que estão em um momento de necessidade, o que seja, o Senhor som do coração de cada um, o Senhor dá o prover para cada um deles, Senhor. Te agradecemos. E nessa casa de oração, o Senhor possa abençoar cada um que está aqui presente. E aqui as ofertas e os dízimos colocados no gasofilácio possam ser utilizados da maneira mais correta e íntegra diante de Ti, para manter a Tua casa, que é Tua. Te agradecendo por esse ambiente que o Senhor tem nos permitido ter. Abençoa a Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Samuel. O capítulo é o de número 6. 2 Samuel, capítulo 6. Vamos aprender um pouquinho a palavra de Deus. Vamos ler juntos até o versículo 11. Leitura bem bonita da palavra de Deus, tá bom? Vamos lá? Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel. Amém? História longa, né? Pai, no nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar ao nosso coração e a tua igreja possa ser edificada para a glória de Deus. E o Espírito Santo possa falar à tua igreja além das minhas palavras. E a tua igreja saia dessa noite aqui edificada. Saia nessa noite, ó Deus, transformada e aprenda lição nova nessa noite que o Senhor deseja ministrar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, me abençoa agora, Pai. Me usa como instrumento, apenas como instrumento, para que no nome de Jesus a tua igreja saia daqui fortalecida pela tua palavra e o Espírito Santo de Deus possa ensinar não só agora, no momento da ministração,
mas durante a noite, durante a semana e nos demais dias que vêm adiante, Pai, o que essa palavra significa para nós. Senhor, em nome de Jesus, nós nos alegramos no Senhor e pedimos que o Espírito Santo de Deus agora possa agir com poder e grande graça sobre a tua igreja. E coloca Deus atrás da cruz de Jesus Cristo, para que toda honra, todo louvor e toda glória seja para o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, e a igreja diz: amém. Irmãos, eu quero meditar com os irmãos sobre esse texto. Deixa eu contar a história parafraseando. Foi lendo, você pode não entender. A arca do Senhor, que representa a presença de Deus, a arca do Senhor representava a presença de Deus, tá bom? Era o símbolo para o povo de Israel sentir a presença de Deus. Era simbólico a presença de Deus lá. Onde estava a arca, em tese estaria a presença de Deus. Deus mandou construir a arca. Em dados momentos, a arca é levada de um lado para outro, de um lado para outro. Chegou um momento em que na guerra contra os filisteus levaram essa arca lá do povo de Deus e tiraram essa arca. Só que o que é que aconteceu? Essa arca foi para o lugar errado, porque a arca era para estar no meio do povo de Deus, e ela trouxe muita doença, muita enfermidade, trouxe muita praga para o meio do povo filisteu. O povo filisteu ficou apavorado com ela. Num dado momento ela está lá, segundo os versículos iniciais diz, ela está lá em Judá, mas Davi resolve levar ela para Jerusalém. Davi resolve pregar a arca e levar para Jerusalém, ou seja, ele tem no coração uma intenção boa e correta, ele quer fazer o que é certo. Agora vamos lá, um homem segundo o coração de Deus, era Davi, levando a arca em carros novos, glória a Deus, levando a arca para onde? Para Jerusalém, perfeito, o povo todo está em festa, maravilha, um rei, homem segundo o coração de Deus, fazendo aquilo que ele entendeu no coração que deveria fazer, pegar a arca e trazer para o povo de Deus. Tudo bem, até aí tudo bem. Eu vou parar aqui a história. Aí ele vai levando a arca. Acontece que lá na eira, tá bom? Lá no versículo de número 6. Mostra o 6 para a gente. Então, quando chegaram à eira de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. O que é que acontece com Uzá? Ele morre. Davi fica triste e indignado. Por que aconteceu isso com Uzá? Aí ele, no versículo adiante diz, ele vai deixar essa arca com medo. O povo todo ficou com medo e Davi também. Ele leva essa arca, o versículo 10 vai dizer para onde ele levou. O 11 vai dizer, ele pega essa arca e levou para a casa de Obed-Edom. Aí o texto diz, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou e a todos da sua casa. Tá bom? Aconteceu isso, ele quer trazer a arca, é uma boa intenção, ele é um homem segundo o coração de Deus, sim, tinha obtido várias vitórias, sim, estava com 3.000 homens para trazer a arca, perfeito, iam tudo louvando e adorando a Deus, maravilha. Eu quero parar a história e falar uma coisa para vocês. Nunca esqueça de uma coisa, nunca esqueça de uma coisa, nunca. Deus, Ele quer que eu e você, tenhamos uma vida, e essa nossa vida seja guiada, seja regida, seja alicerçada por princípios. Guarde isso no seu coração. Guarde bem isso no seu coração. O que Deus quer de mim e quer de você é que eu e você tenhamos uma vida guiada, regida, alicerçada por princípios. Princípios. Deus não abre mão de princípios. Não abre. O Provérbios vai dizer assim, ó, um homem íntegro, e eu acrescento uma mulher, porque o homem lá é o genérico, um homem íntegro, e a mulher íntegra, eles não
negociam a sua integridade com ninguém. Aquilo que Deus colocou no seu coração, aqueles valores, aqueles princípios que Deus colocou no seu coração, quando você é alcançado pela graça, a gente falou aqui no dia do batismo, que quando Deus nos alcança e nos salva, há um primeiro batismo que acontece na nossa vida, que é quando Deus abre os nossos olhos, revela ao nosso coração o nosso Senhor e Salvador Jesus, a gente tem uma vida transformada, que aquele batismo não é o da água, é aquele batismo quando há um batismo espiritual, uma transformação, uma mudança de vida natural. Quando essa mudança natural acontece, aí naturalmente também a gente sente o desejo de ser batizado nas águas, que não salva ninguém. Eu falei naquele dia e preguei sobre isso. Mas há um batismo na nossa vida. Que batismo é esse? É um novo nascimento. Simultaneamente a esse novo nascimento que acontece na minha vida e na sua vida, Deus coloca no nosso coração valores e princípios. Valores e princípios. Para que a gente siga e para que a gente nunca, jamais abandone. Eu vou pedir você para já abrir a sua Bíblia aqui, num texto que eu quero ler junto com vocês, para a gente entender um pouquinho o que eu estou falando para vocês. Tá bom? Vou abrir aqui um texto e eu quero já, deixa eu primeiro localizar aqui. No livro de Ezequiel, capítulo de número 36. Esse texto é no Antigo Testamento, não tem nada a ver comigo. Esse texto tem tudo a ver com você e comigo. Ele é no Antigo Testamento, mas tem tudo a ver comigo e com você. Que falamos para as pessoas no trabalho, para as pessoas na sala de aula, na faculdade, por meio dos amigos, no futebol, na praia, na academia, para a vizinhança, que nós somos crentes. Esse texto é para mim e para você. E Deus está dizendo para o povo: vindicarei a minha santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Vamos adiante agora, por favor, David. Tomar-vos-ei de entre as nações. Deus vai nos tirar desse mundo aí perdido que não conhece a Deus. Isso aconteceu na minha vida e na sua vida. Ele nos tirou de lá. E vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Vai nos unir. Vamos adiante. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Vou parafrasear isso aqui. Toda malícia, toda idolatria que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo, agora nós não teremos mais. Porque Deus vindicou a santidade dele em nós. Nós vamos ser santos para honrar a ele, para mostrar o Deus que nós servimos. Preste atenção, nós viveremos vida santa para mostrar o Deus que nós servimos. Não é para crescimento meu, ainda que a gente cresce. Não é para vaidade minha, não é para soberba minha, não é para nada. Nós vamos viver uma vida santa para vindicar a santidade de Deus. Porque ele vai dizer: sede santo porque eu sou santo. Então, quando você vive uma vida santa, é para manifestar que esse Deus que é santo transformou a sua vida. Tá bom? Vos purificarei. Dá-vos-ei coração novo. Dá-vos-ei um coração novo. E porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Vai adiante. Porei dentro de vós o meu espírito. Esse é um texto no Antigo Testamento, mas é para mim e para você hoje. Ele é atualíssimo para aqueles que têm um encontro com Cristo. E farei que andeis nos meus estatutos. Então, andar no estatuto de Deus é manifestação daquele que se encontrou com ele. Daquele que teve um dia a vida transformada pelo Espírito Santo. Andar no estatuto de Deus é uma manifestação natural de quem encontrou a Cristo um dia. De quem foi transformado pela obra que Cristo fez lá no Calvário. Volta um pouquinho, por favor. Meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Por favor.
Habitareis na terra que eu darei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. O que é que ele está falando? Aquele e aquela que foi alcançado por a graça de Deus, nós não somos mais as mesmas pessoas. Não somos. Quando eu não tinha Jesus na minha vida, eu fazia o que eu queria e o que eu desejava. E tudo aquilo que eu fazia e que eu queria, que eu desejava, era contra os princípios do reino de Deus. Porque eu fazia o que eu queria e o que eu desejava. E aquilo ali, que proveito trouxe para a minha vida, e que proveito trouxe para a sua vida, que não tinha Cristo. Que proveito trouxe? Paulo vai dizer que o único proveito que trouxe, sabe o que foi? Depois que a gente conhece a Cristo, a gente se entristecer pelo que fez. O único proveito é esse. O coração vai ficar abatido e triste pelo que fez, porque fez na ignorância, porque não conhecia Cristo. E depois que você conhece, o seu coração e o meu coração é um novo coração. Não é que ele fez uma cirurgia e trocou de coração, não. Não. É porque o Espírito Santo de Deus entrou na nossa vida e no nosso coração, e a nossa vida agora é transformada para glorificar Ele. E seremos guiados por princípios. Princípios que vão nortear a nossa vida, a nossa palavra, a nossa conduta, o nosso comportamento. Por isso que pode dizer assim, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Por quê? Porque agora esses princípios norteiam a nossa vida. Eu contei para vocês essa história, isso é uma história verdadeira, de um homem. Um homem um dia se rendeu a Cristo num domingo na igreja. É claro que o Espírito fez a obra e ele foi lá, ele levantou o braço, mas Deus é quem o alcançou. E ele se rendeu a Cristo. Ele passou uma semana, ele trabalhava na feira. No outro domingo ele chegou para o pastor disse assim, e aí como foi a luta, meu irmão, nessa semana? Foi tudo bem? Você realmente aceitou a Cristo? Ele disse, pastor, eu aceitei a Cristo domingo passado, mas essa semana foi uma semana de luta muito grande. Por que foi uma semana de luta muito grande, meu irmão? Ele disse, porque eu trabalho numa feira. E eu trabalho vendendo carne. E ele dizia, na minha prática rotineira, o que é que eu fazia? Eu pesava 1 quilo, vocês já sabem como é na feira aquela balança, né? Aquela balança de equilíbrio, o cara bota um peso aqui de 1 quilo e bota a carne aqui para equilibrar e dar 1 quilo. Ele dizia, na minha luta diária, quando eu pesava 1 quilo aqui, o cliente via que era 1 quilo, quando eu botava a carne aqui na madeira, eu tacava a faca aqui para prender ela na madeira, eu tirava ali 100 gramas de carne e ele só levava 900. Ele pesava 1 quilo para vender, mas a pessoa só levava 900 gramas. Na habilidade, né, do feirante. Tá. Aí isso é para você, cuidado se você for na feira, viu? O cara pesa 1 quilo, ele dá um corte aqui, ele tira 100 gramas, você pensa que leva 1 quilo, você só leva 900. E ele dizia, eu fazia isso. E por que foi que aconteceu? Ele disse, pastor, nessa semana eu não consegui fazer isso. Quando eu levantava a faca, eu não conseguia cortar os 100 gramas. Sabe por quê? Por quê? Porque agora a vida dele, como a sua, como a minha, elas são guiadas pelos princípios do reino de Deus. E esses princípios não deixam com que a gente faça o que não é reto e correto aos olhos de quem? Do próprio Deus. A gente não consegue. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você e dentro de mim. A gente não consegue. O que é que aconteceu nessa história? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem que queria e buscava sempre andar com Deus. Pega 3.000 homens, faz uma festa, tem instrumentos lá, imagine igual o Salmo 150, que fala um monte de instrumentos, Davi colocou tudo aquilo lá. Eles vêm cantando, se alegrando, eles trazem a arca. Só que Davi feriu um princípio. Qual o princípio que ele feriu? Qual? O princípio bíblico dizia, quem leva a arca não é carro novo, não é carro velho, são os levitas. Ele tirou, não deixou os levitas levar. Ele pegou, colocou num carro novo, arrastado. Se você for lá em Levítico, quem deveria levar? Os levitas. Como? Aquela armaçãozinha de madeira, colocava no ombro, no outro, e os levitas levaram. Ele colocou num carro novo, bonito, porque ele é rei
É um homem segundo o coração de Deus, tem boa intenção, não me importa se você é rei, se você é um homem segundo o coração de Deus, se você é santo, se você é do louvor, se você é pastor, não me importa. Se você ferir princípios de Deus, Deus não abençoa. Não me importa. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas feriu um princípio qual? Ele desobedeceu a Deus. Deus não queria que a arca fosse levada daquele jeito. A arca tinha que ser levada como? Tinha que ser levada pelos levitas, carregando ela no ombro. Não era com carro novo, não importa, podia ser uma Hilux. Não me importa. Você lembra o que é que fez Saul? Deus disse, Saul vai lá e destrói tudo lá dos amalequitas, tudo não traz nada. Ele pega, separa o gado, separa as ovelhas boas e traz. E de repente Samuel chega para ele e diz, me diga uma coisa, que barulho é esse que eu estou ouvindo aí de ovelhas e gado? Que barulho é esse? Não, é porque é o seguinte, eu pensei melhor. Melhor? Eu pensei melhor. Eu resolvi oferecer para Deus esses animais em sacrifício. O que foi que Deus disse para ele? Você desobedeceu a Deus. Não importa a sua intenção, porque você feriu um princípio básico. Você desobedeceu a Deus. Deus disse para você destruir tudo. E você desobedeceu. Você pecou contra Deus. Deus rejeitou você, porque você pecou contra Ele. Porque para Deus, melhor do que o sacrificar é o obedecer. Melhor do que a gordura de lã, a boa gordura, é o atender. E você desobedeceu, você feriu princípios. A mesma coisa Deus está dizendo para Davi. Davi, você feriu princípios. Não importa que você esteja levando a arca lá para Jerusalém. Eu não quero saber disso. Aí vamos lá para o versículo número 6, lá do 2 Reis, por favor, David. 2 Reis 6:6. 6:6. Aqui é 6:1, bota 6:6. Desculpa, 2 Samuel, perdão. 2 Samuel 6:6. 2 Samuel 6:6. Quando chegaram à eira de Nacon, na eira de Nacon, sabe o que era isso? Era um lugar onde era pisado os cereais, para poder ele ficar pronto para o consumo. Era num local onde não tinha pedra, não tinha nada para tropeçar, nada. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu a mão e a arca de Deus e assegurou porque os bois tropeçaram. Tropeçaram em quê? Deus fez os bois tropeçarem. Por quê? Porque Davi feriu um princípio. Davi desobedeceu a Deus. Ele era rei? Era. Era um homem segundo o coração de Deus? Era. Tinha boa intenção? Tinha. Mas de boa intenção, o inferno está cheio. Não tem esse ditado? De boa intenção está cheio o inferno. É bem verdade que Deus abençoa intenções. Mas quando essas intenções, elas estão alicerçadas nos princípios de Deus. Aí Deus abençoa as intenções. Se ela estiver alicerçada nos princípios do reino de Deus. Davi faz o quê? Davi desobedeceu. Aí lá na eira de Nacon, os bois começam a tropeçar. Usa, vê que a arca vai cair, tenta corrigir a besteira que Davi fez, o pecado. O que é que acontece? Ele morre. Morreu por quê? Porque desobedeceu. Cuidado, a nossa desobediência, quando fere os princípios de Deus, pode levar a gente até a morte. A nossa desobediência, quando fere os princípios de Deus, pode levar a gente até a morte. Quer que eu conte uma história? Vou contar uma história. Não vou dar nomes, para que se alguém assistir esse vídeo, não fique falando. Um amigo meu, pastor, que vocês conhecem, mas não vou nem dizer o nome, tinha um amigo num determinado estado do Brasil. Quando ele era apenas crente, ele nem era pastor ainda. E ele de férias viajou para aquele estado.
Quando chegou lá, ele foi na igreja e procurou pela pessoa que morava, que era amiga dele, que era da igreja. Ele chegou lá e disse assim: não, ela saiu da igreja. Eu vou parar aqui para depois contar e voltar essa parte. Ela saiu da igreja, ela não está mais aqui. O que aconteceu? Aquela jovem se afastou da igreja, deixou os caminhos do Senhor, se afastou da igreja, se envolveu com um rapaz que não era crente. E começou a namorar com um rapaz que não era crente. E que não queria nada com Deus. Se afastou da igreja. E ela, namorando com ele, mais crente, um dia namorando com ele, já tinha um ano e meio, ficou incomodada e quis voltar para a igreja. O que ela disse? Eu vou voltar para a igreja. Ele disse: não vai. Ela disse: eu vou voltar. Eu queria que você voltasse comigo, mas se você não quer voltar, eu vou voltar para a igreja. Ela voltou para a igreja. Se reconciliou com Cristo. Quando ela voltou para casa, no dia seguinte, a manchete no jornal: o cara entrou na casa dela, deu alguns tiros nela e a matou porque ela voltou para a igreja. Eu pergunto para você: era isso que Deus queria para ela? Esse era o projeto de Deus para a vida daquela jovem que foi criada na igreja, cantando na igreja? Era isso que Deus queria para ela? Eu não quero que você venha recitar para mim o Salmo 139, porque todos os dias foram escritos determinados. Mas a minha pergunta: era isso que Deus queria para uma pessoa crente que cantar na igreja? Que ela deixasse o louvor, que ela se envolvesse com alguém que não era crente. E agora, quando ela quer voltar, ele tira a vida dela. Era isso que Deus queria para ela? Sabe por que ela colheu isso? Eu não duvido que ela esteja no céu. Porque ela feriu princípios. Ela deixou a casa de Deus, o dom que ela tinha, e foi se envolver com alguém que nem temia Deus. Quando ela quis voltar, foi tarde demais. Uzá morreu porque Davi feriu princípios. E quando a gente fere princípios, às vezes a gente pode levar até pessoas à morte, porque a gente feriu princípios. Aí Davi feriu princípios e se afastou do que Deus queria. Era muito bonita a festa, todo mundo cantando, todo mundo se alegrando, a intenção era boa, o projeto de Davi era bom, o que Deus tinha, o que Davi imaginava que estava agradando a Deus, ele estava imaginando: eu estou agradando a Deus, porque eu estou fazendo a coisa certa, eu estou levando a arca de volta para adorar, eu estou levando com festa 3.000 homens para dar proteção e tal, para ninguém tirar mesmo, nós vamos levar, está tudo certo. A gente faz as coisas achando que está certo. Eu e você fazemos as coisas pensando que está certo. Se nós ferirmos princípios, não se engane, esse negócio não vai dar certo, não. Não vai. Se eu e você ferirmos princípios que Deus diz para ser seguido, esse negócio não dá certo. Não dá. Olha o que é que Deus quer. Vai para os versículos adiante, David, por favor. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E Deus o feriu ali por esta irreverência. Tocou na arca com a mão, você sabe que não podia. E morreu ali junto com a arca, junto à arca de Deus. Presta atenção. Em tese, a arca representava a presença de Deus. Bem do lado da presença de Deus, mas morreu. Por quê? Porque feriu princípios. Porque não obedeceu aos princípios. Davi, eu não quero carro novo não, Davi. Davi, eu quero é que você cumpra a lei e como deve ser feito. Quem tem que transportar a arca são os levitas. Não é carro novo, são os levitas. Eu quero assim. Saul diz o quê? Não, vou levar para sacrificar a Deus. Samuel diz: não, Deus mandou um recado para você. Melhor do que o sacrificar é o obedecer. E melhor do que a gordura de lã é o atender. Deus rejeitou você, Saul. Vai adiante, por favor. Desgostou-se Davi. Ainda fica desgostoso com Deus. Irado. Porque o Senhor
irrompera contra usar. Ainda ficou irado por erro dele. Às vezes parece comigo com você. A gente segue princípios errados, faz a coisa errada, Deus pesa a mão, a gente ainda reclama. Ainda vai contra Deus, se irá com Deus, quando o erro foi nosso. Nós fazemos a coisa errada, eu faço a coisa errada, você faz. Deus pesa a mão, porque ele prima por princípios. Aí a gente ainda reclama de Deus e vai se lamentar, ainda fica irado com Deus. Davi ficou. Chamou aquele lugar Perezuzá, até o dia de hoje, versículo 9. Temeu Davi ao Senhor, naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Diz o texto que ele temeu ao Senhor e disse: como é que a presença de Deus vem até mim? Aí eu pergunto: como a presença de Deus vem até mim e até você se a gente ferir os princípios? Como? Como é que a presença de Deus vai estar na nossa vida, na nossa casa e na nossa família se a gente fere princípios? Me conta. Como é que a presença de Deus vai estar dentro da nossa casa se no descuido da gente, filhos nossos estão olhando na internet coisas indecentes? Como? Maridos, às vezes, olhando coisas indecorosas. Às vezes até mulheres. Às vezes até músicas que falam de traição, de adultério, de um bocado de coisa. Como? Como é que a bênção de Deus vai para um lar, para uma família, para uma vida decente? Como? Me fala aí como? Como? Cuide do seu lar, da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, da sua mulher. Cuide! Bote um lema para 2026 no seu coração. Como diz Josué: eu não sei do povo que foi até os amorreus, os caldeus, quem vai para... Não sei, não quero saber, mas eu sei de uma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga no seu coração: em 2026, eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Eu não vou deixar que entre coisa impura na minha casa, na minha vida, na vida dos meus filhos. Eu não vou deixar que os princípios sejam feridos. Olha o que é que Deus quer. Aí Davi temeu, ficou irado, magoado. Como é que a presença de Deus vem a mim? Como, Davi, que vai até você? Obedeça os princípios. Aí ele faz uma coisa no versículo número 10. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor. Ou seja, é a gente, quando a gente fere os princípios, a gente não quer se aproximar de Deus. Não quer ler a Bíblia, não quer orar. Por quê? Está ferindo os princípios do reino, como é que a gente vai orar e vai ler a Bíblia? Como? Como vai ler a Bíblia e vai orar? Ferindo os princípios, como? Davi feriu. Então ele não queria a arca do Senhor perto, para a cidade de Davi, mas fez levar a casa de Obed-Edom, o geteu. Agora, olha o que é a diferença. O último versículo. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu. Quantos meses, irmão? Quantos meses, irmão? Presta atenção no que é que aconteceu. O Senhor o abençoou e toda a sua casa. O Senhor o abençoou e toda a sua casa. Obed-Edom, ele não inventou carro novo, ele não inventou coisa nova, ele não fez grandes coisas, ele só fez uma coisa: ele recebeu a presença de Deus na sua casa, só isso. Ele só fez isso. A única coisa que ele fez, recebeu a presença de Deus na sua casa, só isso que ele fez. O texto não fala muito, mas parece que era uma pessoa simples. Ele apenas recebeu a presença de Deus na casa dele, só isso. E ele cuidou dessa presença de Deus na casa dele. Em outras palavras, ele recebeu e deixou que os valores e princípios de Deus conduzissem a vida dele e da família. E o texto diz: o Senhor o abençoou e toda a sua casa foi abençoada, toda a sua casa. Sabe o que é que aconteceu? Depois disso,
Deus ensinou um rei que era segundo o coração de Deus, a partir de uma atitude bem simples, de alguém que só recebeu a presença de Deus na sua casa e não fez coisas grandiosas, o texto não fala, só diz que ele recebeu lá. É só isso que Deus quer. Versículo de número 12, David, por favor. Então avisaram a Davi. Davi, está acontecendo uma coisa, que é, a casa lá de Obed-Edom está abençoada. Meu irmão, quer dizer uma coisa para você. Alguém vai avisar para o seu vizinho ou para alguém da igreja que a sua casa está abençoada em 2026? Você deseja que alguém diga porque na igreja a casa da Maria, do Pedro, ela está sendo abençoada? Você gostaria disso? Avisar lá para Davi, a casa de Obed-Edom está abençoada. A arca ficou lá 3 meses, é bênção demais lá, está abençoada a casa daquele homem. Avisaram então a Davi, dizendo, o Senhor abençoa a casa de Obed-Edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom, à cidade de Davi. Davi diz, esse homem não teve medo. Esse homem não teve medo de seguir os princípios. Esse homem não é rei. Esse homem apenas fez uma coisa. Guardou no coração os princípios. Recebeu a presença de Deus na sua casa. E a Bíblia diz que Deus o abençoa. Deus só quer isso para você em 2026. Que você guarde no coração os princípios do reino de Deus. Só isso. E receba ele na sua casa. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. A igreja canta. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Glória a Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Diga para Deus nessa noite, eu sou tua casa, tua morada. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Peça para ele mudar o que precisa mudar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Diga mais uma vez, tem liberdade aqui. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Declare ao Senhor, Senhor, eu sou tua casa. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. Instrumental bem baixinho. Instrumental bem baixinho, meu irmão. Você veio aqui nessa noite, não foi à toa não. Às vezes a gente não é nem intencional, mas às vezes a gente está ferindo princípios porque a gente deixou se levar por alguma coisa. Deus nessa noite quer mudar a tua vida, a minha vida, a nossa vida. Ele quer que a gente volte para os princípios do reino, sabe? E não negocie os princípios de valores. Sabe por quê? Porque o perdão dele na sua vida, na minha vida, ele é completo. Sabe de uma coisa? O perdão dele é completo. E nessa noite ele quer nos perdoar. Ele quer purificar a nossa vida, entrar no nosso lar, na nossa casa, mudar o nosso casamento, a família, mudar a nossa história. No nome de Jesus, o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo.
Diga, eu sou tua casa. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. Instrumental e corre bem baixinho. Eu sou tua casa. O louvor fica cantando esse verso. Repete, por favor. Meu irmão, você está dando autorização, embora Deus nem precise, para Ele mudar as coisas de lugar. Sabe? Anda com Deus. Deixa Ele mudar isso na sua vida, meu irmão. Talvez você esteja lutando com uma coisa que Deus quer mudar na tua vida. Talvez você esteja teimando por algo que Ele quer mudar na tua vida. Deixa Ele mudar em nome de Jesus. Coopera, ajuda Deus no sentido de tem atitude de mudar o que está errado. Deus deseja abençoar a sua vida em nome de Jesus. Mude as coisas de lugar. Eu sou a casa, a morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, a morada. Mude as coisas de lugar. Senhor, no nome de Jesus. Se há necessidade, certamente há na nossa vida de mudança, Senhor, muda, Pai. Muda o nosso coração, muda a nossa forma de pensar, muda até a nossa forma de agir, Pai. A nossa forma de sentir, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Davi tinha boa intenção, Pai. Só que ele estava ferindo princípios, Deus, que a Tua palavra nos ensina a não ferir. Senhor, em nome de Jesus, que esses princípios do nosso coração, do reino de Deus, Pai, nós não firamos, em nome de Jesus, nos ajuda. Que nós não negociemos eles, Pai, em nome de Jesus. Nós procuremos, ó Deus, cumpri-los, andar na Tua presença para experimentar a bênção do Senhor sobre o nosso casamento, o nosso lar, nossa família, os nossos filhos, a Tua igreja, o nosso trabalho, onde estivermos. Senhor, em nome de Jesus, nos socorre. Ajuda-nos, Deus, em nome de Jesus, ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmã, ela não tem lanche, não? Hoje não tem lanche. Vocês vão lanchar aí algum canto aí, viu? Receba a bênção. Fica de pé, no nome de Jesus. Na terça, viu, irmão? Terça-feira, oração, doutrina. E a gente vai ter o nosso café da amizade último do ano. E quarta-feira é o nosso culto às 19 horas. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Eterno, te abençoe. Que Ele te abençoe muito. Que o Deus Eterno te ajude a andar nos princípios e valores do reino de Deus. Que o Deus Eterno abençoe a tua casa. Abençoe o teu lar. De maneira que você possa dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Honraremos ao Senhor, temeremos ao Senhor, obedeceremos ao Senhor e à sua palavra. No nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre essa igreja, seja sobre todo o povo de Deus, e seja desde agora e para todo sempre. E a igreja diz: amém. Amém.
Amém. Deus abençoe a todos com a semana cheia de paz. Em nome de Jesus. Chama todos os povos.